Olá, boa noite a todos. Aqui é Rafael. Estamos começando mais um ERGcast e minha frase de hoje vem de Emmanuel. Todo minuto de queixa é um minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação. Interessante. Uhum. Boa noite também, aqui é o Gaspar, de Itapema, e a minha frase diz o seguinte: nunca se esqueça de que todas as vantagens ou benefícios que desfrutemos da vida são empréstimos de Deus. Do André Luiz. Temos nada é nosso, Nada é nosso. permanentemente. Tudo é empréstimo de Deus, da providência divina, né? Que já falamos. Uhum. Muito bem, então hoje mais um episódio de número 11, se eu não me perdi na conta ainda. E o nosso tema é provas da existência e sobrevivência dos espíritos, né? Então, Vamos falar um pouquinho sobre o espírito, sobre a sobrevivência dele à morte do corpo físico, que provas temos da existência dos espíritos, certo? certo. Então tá, como de praxe, vamos fazer a nossa oração antes da aula para a gente começar bem amparado. Vamos fazer um minutinho de silêncio, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus. Primeiro eu queria agradecer ao nosso Pai Criador por mais essa oportunidade de estarmos aqui gravando mais uma aula. Queria pedir a Deus a sua luz, a sua sabedoria, para que possamos passar adiante o pouco conhecimento que temos para todos aqueles que nos ouvem. E assim, Senhor, contando com a sua presença, iniciamos a nossa aula de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Falávamos dos espíritos, né? Certo. Então hoje, como você já comentou, as provas da existência dos espíritos e a sobrevivência dos espíritos. Uhum. Sobrevivência que entende-se após a morte, né? A morte do corpo físico, né? Do corpo físico. Uhum. E a liberdade do espírito, né? Uhum. Porque quando acontece a morte do corpo físico, o espírito se liberta do corpo. Uhum. Que é o que ele mais anseia, liberdade. Viemos do mundo espiritual, né? Então Sim. estamos temporariamente aqui no mundo material. Que o que o espírito mais anseia é voltar para casa. É voltar para casa. A nossa experiência é transitória, né? Exatamente. Transitória. Nós vamos iniciar aí, então, com a definição do que é espírito. Na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, né? Uhum. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. Uhum. São os espíritos. Certo. Povoam o mundo espiritual, né? Nos diversos mundos, nas diversas moradas do Pai. Uhum. Todas as moradas há espíritos, com seus níveis de evolução, com seu nível de sabedoria, de conhecimento, de moral. Todos os mundos têm espíritos. Uhum. Aqui no material, eu estava dando uma olhada no material do ERGcast, do ERG, Uhum. E falava, né, justamente disso, que todo ser vivo possui um princípio vital, né? Seja ele vegetal, seja ele animal. No nosso caso, esse princípio vital, ele é inteligente. Ele tem consciência plena da sua própria existência, não é verdade? Tem ideias e tem conceitos, elabora juízo, ou seja, é a parte inteligente. No nosso caso, somos espíritos. É isso? O princípio vital aqui, Rafa, que se refere, eu acho que deveria estar escrito fluido vital. Certo. Porque é aquele que nos mantém vivos, que faz com que o nosso organismo funcione, né? Que nos dá todo o dinamismo e que realiza todas as nossas funções vitais.
E é por isso que eles dizem que existe todos os seres vivos. Vegetal é um ser vivo e os animais é um ser vivo. Então eles têm fluido vital. Certo. Cessando a vida, esse fluido vital, no caso do homem, quando cessa a vida, e se for no tempo previsto, ele já não tinha mais fluido vital. Ele morre, né? Morre o corpo físico e acabou aquela vida. Naquelas mortes em que ainda restava algum tempo, né, para o previsto, aquele fluido vital ele ainda vai resistir um pouco. Ele vai ficar ainda impregnado no corpo, né? Por isso, então, é o que diz ali que é o que nos dá vida, né? Que gerencia nossos órgãos, os movimentos, isso é o fluido vital. Posso então distinguir como duas coisas distintas, fluido vital e espírito? Sim, duas coisas distintas, sem dúvida nenhuma. Porque fluido vital, ele se acaba com a vida. Certo. O fluido vital você pode transmitir de um ser vivo para outro ser vivo. Entendi. Acontece no passe, né? Quando fazemos o passe, nós estamos transmitindo energia nossa, do universo e espiritual. A gente transmite a energia para aquele que a gente está dirigindo. E essa energia é fluido vital, né? Certo. O que mais que podemos falar dos espíritos? Bom, seguindo o material que a gente tem aqui, falando da própria inteligência, né, onde ele fala que como somos seres pensantes e que a partir do nosso raciocínio é que nos distinguimos dos outros seres. Dos outros seres. Ele cita Descartes, né, o grande filósofo, que penso, logo existo. Né? Aí tem um trechinho que eu até gostaria de ler. Ele fala assim, né? Que Descartes escreveu, penso, logo existo. Entretanto, seguindo a leitura, né? O que devia estar no raciocínio do grande filósofo não deixa de ser o seguinte: penso, ora, a matéria por si mesma não pensa. Logo, existe em mim, além do corpo material, algo mais, que é o agente do meu pensamento, em virtude do qual, portanto, existo como ser inteligente e tenho plena consciência da minha existência. É um raciocínio perfeitamente lógico e conforme mais uma pura razão humana. Né? Ou seja, é o pensamento, é a tua consciência de si mesmo, até onde eu entendi, que te torna único e te torna espírito. O Descartes, então, ele faz a seguinte colocação. A matéria não pensa. Quando ele disse essa frase, né, ele quis dizer o seguinte: se eu penso, se eu existo, e se matéria é algo que se destrói, então deve haver dentro de mim algo a mais do que a matéria. Exatamente. Ele não deixou bem explícito, né, deveria ter explicitado, mas não, deixou nas entrelinhas. Porque o pensamento não é do corpo humano, né? Não é da matéria, né? Não é da matéria. Exato. A matéria é instrumento. A gente sempre fala isso, né? Ah, mas aquele cara tem uma cabeça tão inteligente. Não, a inteligência é do espírito. O cérebro, o corpo humano, pela qual ele exerce aquela inteligência, é instrumento do espírito. Então foi isso que Descartes quis colocar, né? Se eu penso, se eu existo, e matéria não pensa, então algo a mais, né, da matéria deve de estar pensando por mim, né? Isso é verdade. É verdade. Mas eu queria fazer um comentário sobre o livro dos Médiuns, do Allan Kardec, na sua primeira parte, no capítulo 1. Ele começa com uma pergunta. Há espíritos? Olha que como começar um capítulo, que né? Pergunta interessante. Há espíritos? Então eu também vou ler um primeiro parágrafo aqui para a gente comentar depois. A dúvida no que concerne a existência dos espíritos
tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação, e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentados em criança. Sem indagarem de tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade essas pessoas e unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam, sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo como fazem relativamente à religião. Os que, chocados por certos absurdos, tudo englobam numa só condenação. Então, muitas e muitas pessoas, que inclusive depois se tornaram espíritas, lendo romances espíritas, eles têm noção, ou penso que aquilo é uma fantasia, de como é que é o mundo espiritual. E existindo o mundo espiritual, então tem que existir espíritos, né? É verdade. Então, desses romances, podemos citar aí como a Zíbia Gasparetto, que a maioria dos espíritas leram, e quem não é espírita lê também, já porque os ouviu romances falar, dela, pelo menos, né? os romances dela são bem atraentes. Na verdade, serve como um ponto de partida para que você, como diz aqui o texto do Livro dos Médiuns, deixando a ignorância de lado, deixando o fantástico de lado, tirando aquilo que é bom, que é importante de um romance, você pode muito bem extrair aquelas verdades que muitas vezes estão subentendidas a respeito dos espíritos. Sim. Da sua vida, da sua influência, da sua comunicação, como que eles interagem, que recursos que eles usam para interagir com o homem. Então, muitas e muitas pessoas hoje são espíritas porque começaram lendo romance. É interessante, né? Sim, sim. É muito interessante. E, ainda voltando lá ao Livro dos Espíritos, na pergunta 134, Kardec pergunta: que é a alma? Olha, pergunta... E a resposta? Pequena. Um espírito encarnado. Simples. Então aqui vale fazer uma distinção de alma e espírito. Sim. Que a gente sempre fala, né? Aquele cara não tem alma, aquela mulher não tem alma. Agora, nós espíritas, então, consideramos e chamamos para o espírito de alma quando ele está no corpo de carne. Quando está encarnado. Saiu do corpo de carne, chamamos ele de espírito. Ou seja, no fim é a mesma coisa. Você está só, a mesma coisa. Você está só conceituando quando está encarnado ou quando está desencarnado. Para ficar fácil o entendimento, né? Para ficar mais lógico. Então, se você está falando de alma, esse é encarnado. Está falando de espírito, é do mundo espiritual. É do mundo espiritual. Tanto que na mesma pergunta, no item A, Kardec pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Pronto. Era espírito. Né? E nesse capítulo é interessante, a gente até sugere que as pessoas que vão assistir a nossa aula, e essas perguntas não estão lá na bibliografia, que vão lá, abram o Livro dos Espíritos e leiam sobre a alma. É lá no capítulo 2, que fala da encarnação dos espíritos. Qual é o número da pergunta? A 134 e a 134. Tem mais a 134b, que diz o seguinte: as almas, os espíritos, são, portanto, idênticos, a mesma coisa que você falou agora, né? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um desses seres inteligentes que povoam o mundo, invisível,
os quais temporariamente reveste um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Ok. Então, espíritos, muitas pessoas fantasiam e tradicionalmente, eu não sei se porque quando pelo menos a gente era criança, falavam de assombração, falavam de espírito, Uhum. mas é comum as pessoas terem medo de espírito. É. Muitas vezes sequer se dão ao trabalho de saber o que é espírito, sequer acreditam que você possa sobreviver depois da morte, Uhum. mas têm medo de espíritos, Sequer se dão conta que são espíritos encarnados. que são espíritos encarnados. Né? Eu digo para as pessoas quando elas afirmam que têm medo de espíritos, mas olha, você vai ter que ter medo de você mesmo, porque tu és um espírito. Uhum. Né? Então, Mas assim, eu tenho que confessar que eu nunca vi nem ouvi nada, mas eu tenho que confessar que se tivesse a oportunidade, o susto ia ter de qualquer jeito. Você de repente se deparar com, sei lá, vamos chutar aqui um ser transparente na tua frente, que é o que todo mundo imagina que seja. Eu acredito que o primeiro susto você leva. Sem dúvida nenhuma. Até porque a gente tem medo do desconhecido, né? Exatamente. E se um espírito se fizer visível, que ele pode se fazer visível, pode se materializar na tua frente, é bem provável que a gente dê uma corridinha para o lado, né? A não ser que as pernas não comandem e você fique estático, né? Estático, né? É verdade? Então essa intuição da existência dos espíritos já existe no ser humano. Uhum. Pelo medo de espírito, de assombração, de pessoas que morreram. Medo por quê, né? Se muitas vezes não acredita no espírito, medo do quê, então? Ou até como a gente comentou na aula passada, quando a gente falava da existência de Deus, como a gente veio do mundo espiritual, eu acho que isso está lá inerente, está lá no fundinho do íntimo de cada um. Né? Por mais que tu não acredite, como tu veio de lá, aquilo tá dentro de ti, eu acho. Mais cedo ou mais tarde você aflora para esse lado, para né? esse lado, para esse entendimento de que existe um espírito, de que existe uma vida após a morte do corpo físico. Né? É verdade. Mas o nosso tema de hoje, que é provas da existência dos espíritos. Exato. Então, que provas a doutrina espírita mostra e deixa à disposição para aqueles que se interessam no estudo, que são espíritas? Os que precisam de uma prova mais... Que precisam de uma prova? Uhum. Onde é que eu vou encontrar uma prova que o espírito existe? Uhum. Então, a gente tem que remontar um pouco a história, voltar lá no início até no início da humanidade, dos primeiros homens que habitaram a Terra, porque as manifestações espíritas ocorreram sempre. Uhum. O homem sempre esteve às voltas com o mundo invisível através dos espíritos. E isso está na Bíblia, tem muitas passagens. Vídeos profetas, né? Dos profetas. Por exemplo, uma passagem de Jesus que está na Bíblia, quando ele no Monte Tabor, sobe o Monte Tabor e se encontra com Moisés e Elias. Uhum. Né? E os 3 apóstolos que o acompanhavam até queriam fazer uma tenda. Eles iam fazer uma tenda, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Então, quem é que estava lá falando com Jesus? Sim. Os espíritos, né? Sim. Os espíritos de Moisés e de Elias. Estavam lá, está escrito na Bíblia, ninguém contesta. Uhum. Aqueles que dizem que o espírito não sobrevive à morte, e muitas vezes estudam a Bíblia, passam por esta passagem e isso não lhes diz nada. Não se liga que é o espírito de Moisés e Elias que está lá. É verdade. Mas, no início da doutrina espírita, e quem nos acompanha onde lembrar, que falamos lá das manifestações das mesas girantes, né? Lá, os fenômenos de Heidesville. Sim. Aquele espírito que se manifestou lá com as irmãs, não vou dizer agora o nome porque esqueci, porque irmãos Fox são na Europa, né?
Então, aquele espírito que fazia aquelas batidas, que depois se comunicou com os moradores da casa, Sim. e disse por que ele estava lá, identificou com o seu nome e fez todo aquele comentário de que tinha sido assassinado. Então, ali é uma das provas Uhum. evidentes de que um espírito se comunicou, um espírito esteve lá, Uhum. um espírito teve, como diz assim, o trabalho de procurar uma forma de se comunicar com as pessoas. Sim. Porque ele poderia muito bem promover alguns fenômenos e aquilo ia passar como uma assombração. Uhum. Mas não, ele fez de uma tal forma que as pessoas conseguiram se comunicar com ele. E durante a codificação, grandes sábios, cientistas da época, tiveram pesquisando a respeito dos espíritos, dos fenômenos espíritas. Por exemplo, William Crookes, Uhum. um inglês, um grande cientista, que viveu de 1832 a 1919, chegou no século XX, viu? Sim. Ele deixou escrito assim, ó, o espiritismo está tão bem demonstrado, desculpa, esse é outro cientista, ele diz assim, ó, o espiritismo está cientificamente demonstrado. Ele era um cientista. Sim. Ele fez um trabalho muito grande no sentido de desmistificar o espiritismo, Uhum. desmascarar o espiritismo. Uhum. E no final ele se curvou de tantas experiências que ele teve, de tantos exemplos e manifestações espíritas que ele teve, como o caso da Cat King, que teve por quase 3 anos se materializando, Uhum. com o objetivo de mostrar para o homem que o espírito existe, que o espírito se comunica, que o espírito tem sentimento, provando para o homem, para os cientistas, que existe vida depois da vida. Sim, sim. Então, o William Crookes não teve outra alternativa e ele não quis uma alternativa diferente, porque se convenceu da existência dos espíritos, que ele diz isso, né? Se eu não me engano, o nome do livro que ele lançou foi Fatos Espíritas, né? Eu não lembro o nome do livro, mas ele teve muitos livros relacionados à doutrina É o espírita. assunto, né? Né? Um outro estudioso da época, Alfred Russel Wallace, Uhum. e esse já mais perto da nossa época, de 1862 e faleceu em 1943. Uhum. Este, então, deixou escrito que o espiritismo está tão bem demonstrado como a lei de gravitação. E quando ele fala espiritismo, é porque ele teve experiências com espíritos, teve as manifestações espíritas das diversas formas que os espíritos se manifestam, Uhum. e pôde comprovar realmente que o espírito existe. Sim. Que o espírito é algo que tem sentimento, que sobrevive à morte, que tem vida depois da vida. Então, eram cientistas da época de nomes respeitáveis. Sim. Respeitáveis. Mas, até hoje, pessoas há que negam a existência dos espíritos. Por exemplo, pode falar. Eu só ia comentar que as pessoas podem comentar que não. Tá, mas isso são cientistas lá do século XIX, do século XX. Mas é que acho que o espiritismo passou por essa época, né, em que precisava de cientistas e precisava dessas provas. Hoje não mais, né? Hoje é mais difícil tu encontrar espíritos que estão se passando por isso para provar alguma coisa, né? Na época houve necessidade realmente de fenômenos. Isso. Provocar fenômenos espíritas para que o espiritismo pudesse, então, se instalar com credibilidade. Isso. Com credibilidade. Hoje não mais tem isso, né? Tu não vê cientistas estudando espiritismo porque os espíritos já não mais se prestam ao papel de tenho que provar alguma coisa. Hoje não precisa mais isso, mas foi uma época com a qual o espiritismo passou, né? Até existem muitos cientistas que estudam
a doutrina espírita, estuda o espiritismo, estuda os fenômenos espíritas, mas não mais com o objetivo de desmistificar, de Isso. provar que aquilo não é verdade, não. Com o objetivo de conhecer realmente, Uhum. de entender como é que é o mundo espiritual, como é que é os espíritos, né, como que cientificamente eles se manifestam. Exatamente. Por exemplo, em São Paulo tem o Dr. Sérgio Luiz de Oliveira, que ele fez um estudo muito, muito bonito sobre a glândula pineal. Uhum. Ele descobriu que essa glândula pineal, nos médiuns que se comunicam, naqueles médiuns ostensivos, Uhum. ela é assim como que cravejadas com cristais, Uhum. cristais de apatita. Uhum. Então, aqueles que não têm a mediunidade ostensiva, não têm cristais de apatita na sua glândula pineal. Uhum. É um cientista, um homem fantástico, fabuloso. Certa vez eu conversando com o Danilo lá de Balneário Camboriú, uma vez questionando sobre mediunidade, ele me disse que a mediunidade, inclusive, ela é orgânica. Agora que você comentou sobre É uma disposição orgânica. É uma disposição orgânica. O corpo do indivíduo vem preparado para essa comunicação. É verdade. É bem interessante isso. É uma disposição orgânica. Uhum. E em alguns ela é bem mais acentuada, mais ostensiva. Uhum. Em outros ela está mais em estado latente. É isso mesmo. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma disposição orgânica. Uhum. Mas, voltando ao assunto do espírito, nós podemos ver aqui, então, por exemplo, a visão dos materialistas, que infelizmente ainda existem e não são poucos, Uhum. que eles pregam que nada existe além da matéria, que a alma provém da matéria e não tem existência própria, e que se extingue com a vida. A morte do corpo é o esgotamento desse efeito da alma. Então, veja bem, nós estamos no século XXI, e essas pessoas que pregam o materialismo não são pessoas ignorantes no seu intelecto. Uhum. São pessoas inteligentes. E ainda assim eles pregam a inexistência de alguma coisa após a morte. Após a morte. Eu fico pensando quão desesperador é você chegar no final da vida e pensar, putz, vou acabar. Vou acabar. Vou morrer e vou deixar de existir. Eu acho que não deve ser um pensamento muito confortável, não. Eu já imagino outra coisa, sabe, Rafa? Quando desencarnam essas pessoas, e aí dão de cara com a vida no mundo espiritual, que decepção que terão, porque pregaram a vida toda que espírito não sobrevive, que não tem vida depois da morte, que morreu, tudo se acaba. Uhum. Aí ele morre, ele vai ver o corpo dele, ele vai ver a decomposição do corpo dele, e quando ele menos espera, ele está consciente da sua individualidade, Uhum. e aí ele vai se deparar com uma realidade que ele pregou o contrário a vida toda. Uhum. Deve ser um choque também, Eu né? também acho que deve ser um choque isso. Porque, assim, numa vida, ele foi materialista, o seu lado moral não avançou, mas ele avançou no intelectual. Uhum. Quando ele volta ao mundo espiritual, é bem capaz de chegar lá e, tendo consciência das suas vidas passadas, e ele perceber a grande besteira que fez naquela vida, pregando o materialismo. Então, às vezes, não é assim muito chocante, porque ele vai entender que em outras vidas ele tinha outra consciência. Uhum. Ele acreditava nos espíritos, sabia que a vida continuava, sabia que alguma coisa além da vida terrena existia. Mas, naquela vida, resolveu ser materialista. Uhum. Infelizmente, perdeu uma grande oportunidade de avançar. Exato. Né? Ele vai ter que vir novamente e fazer o seu deverzinho de casa tudo de novo. Tudo né? de novo. A visão dos panteístas agora sobre a alma, o espírito, eles dizem que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Aqui, então, eles já estão viajando, né? Agente universal de que cada ser absorve uma porção. Certo.
É uma viagem. Uhum. No universo existe só uma alma única. Outra grande viagem. É, Distribuindo fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Depois da morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. É a visão dos panteístas. é a ideia de que todos nós vamos voltar a fazer parte da divindade, fazer Da parte de divindade. Deus, né? Isso. Perdendo mesmo. assim a nossa individualidade. Individualidade. Exato. Esses também, quando voltarem ao mundo espiritual, vão levar um susto, né? Uhum. E vão ver que eles continuam os mesmos, com a mesma inteligência, com as mesmas teimosia, Uhum. e é bem capaz de querer chegar lá no mundo espiritual e querer continuar insistindo nas suas teorias, mas no mundo espiritual as coisas não são assim como na Terra, né? Uhum. As tuas verdades, as tuas realidades, elas estão expostas e você não tem como fugir delas. É verdade. Tem que encarar, Uhum. tem que encarar. Uhum. E a visão dos espiritualistas quanto à alma, quanto ao espírita, eles consideram a alma como um ser real e corpo perecível, a ele sobrevivente. Uhum. Consideram que a alma é criada com o corpo. Aqui, infelizmente, são espiritualistas, mas é porque eles pregam a unicidade da vida. Exatamente. Então eles têm que dizer que a alma é criada junto com o corpo. Uhum. Que o espírito é criado junto com o corpo. Senão, eles têm que concordar com a reencarnação, né? Uhum. Então, que considero que a alma é criada com o corpo, ao qual se liga durante a vida física, e dele se desprende com a morte, para seguir um destino do qual se fazem ideias muito vagas. A reencarnação não é aceita pelo espiritualismo. Mas é um conceito que deixa muito a desejar. Eles não sabem o que é feito, o que faz o espírito depois que morre. Depois que morre, né? Eu já li a respeito de crenças bom, eu creio que o espírito ou a alma, se ela fica num estado latente, no estado de dormência, até ser acordado por Deus no dia do julgamento final. No dia do juízo final. Né? Tem outros que acreditam no arrebatamento e assim vai. É difícil acreditar que o teu espírito vai ficar parado, estático, até que Deus decida julgar todo mundo. A gente está em constante trabalho, está em constante atividade, o espírito não para, né? Até porque, com todo o avanço da ciência, já tem condições de determinar a idade da Terra. Uhum. Né? Que a Terra, você falou numa outra aula, tem 4 bilhões e meio de anos, né? Depois eu fui pesquisar direitinho para ver se não tinha falado besteira, é 4,5, 4,6 bilhões. Uma coisa bilhões. Assim. Isso. Então imagina no início da vida, se é que existiu vida há 4 bilhões de anos, mas não precisamos ir tão longe assim, né? Não. Vamos aí considerar 100 milhões de anos atrás que existisse vida humana. Esses coitados desses espíritos que pereceram há alguns bilhões de anos atrás, na visão dos espiritualistas, estão lá, os coitados, dormindo, quietos. Esperando ainda. Esperando um juízo final. Uhum. Puxa vida, estamos no século XXI. Né? O homem deveria de ser um pouquinho mais curioso, um pouquinho mais exigente com a sua crença, e perceber que não vai ter juízo final, e entender que o espírito, que ele acredita na existência, e bom que acredita, é um ser que sobrevive, que tem vida individual no mundo espiritual. Que continua evoluindo, né? Que continua evoluindo. Exato. Que continua trabalhando no mundo espiritual, como a gente sabe de tantos e tantos abnegados espíritos, como o Dr. Bezerra de Menezes, que pela sua evolução moral foi-lhes dado o direito de morar em um mundo mais evoluído, e ele, com toda a humildade que sempre primou em sua vida, não, eu quero ficar aqui no orbe terrestre para ajudar meus irmãos da Terra. Então,
tantas e tantas histórias que existe de espíritos trabalhadores, e essas pessoas, infelizmente, acreditam nessas coisas, que o espírito vai ficar em estado latente até o juízo final. Só parar para pensar um pouquinho o que faz mais sentido, né? É. Peraí, o que faz mais sentido na visão de Deus? Você continuar trabalhando, evoluindo, ajudando os outros, ou ficar lá parado, dormindo, esperando o dia do juízo final? Né? Então, Só parar para pensar o que é o mais lógico, né? é verdade. Então, a respeito então das provas, né, que o Espiritismo tem, junto com a ciência, tem uma infinidade de livros escritos por cientistas, como falamos agora de William Crookes, do Alfred, como é que é o nome dele? Alfred Russel Wallace, e o russo Alexander Aksakov, nomes respeitados da ciência, da filosofia, inteligências que, né, sem dúvida nenhuma, o que eles dizem, o que disseram, o que escreveram, tem que ser levado em consideração. Mas só para o pessoal não achar que a gente está falando besteira, às vezes esses nomes eu mesmo não conhecia muitos deles e fui dar uma pesquisadinha. Só para ter ideia, o tal do William Crook, que a gente comentou, que fez os estudos lá com materialização de espírito, assim, ó, rapidinho, né? Ele era um químico, né? Ele teve diversas condecorações lá na Inglaterra. Ele recebeu a medalha de ouro na Sociedade Real 1875, a medalha Davi 1888, a medalha do Sir J. Copley em 1904, ou seja, ele ganhou diversos prêmios e diversas condecorações. Ele foi nomeado cavaleiro pela Rainha Vitória da Inglaterra em 1897, ou seja, era um cientista de altíssimo renome que publicou diversas pesquisas sobre prova da existência dos espíritos. Então, de todo esse cabedal de conhecimento está aí, né? Se as pessoas quiserem ir atrás dos livros dessas pessoas, é só procurar. E se não quiser gastar, hoje a internet é pródiga em informações desse tipo, né? Em material. Nesse PDF que a gente vai disponibilizar dessa aula, tem vários nomes, vários livros, várias citações ali para você pesquisar, para quem está nos ouvindo quiser se interessar. Tem diversas fontes ali. Inclusive nomes famosos, né? Sim, tá ali os nomes. A gente só não vai citar todos aqui, porque a nossa aula já está um pouquinho comprida hoje. Mas vale a pena dar uma olhadinha. São nomes do meio científico de respeito. De peso, né? Então, o que existe hoje, né, de moderno para comprovar a existência dos espíritos? Nós tivemos um cientista brasileiro de nome Dr. Hernani de Oliveira. Dr. Hernani, vamos deixar assim. Apenas para corrigir nossa pequena gafe, o nome do renomado cientista e pesquisador é Hernani Guimarães Andrade. Ele que nasceu em 31 de maio de 1913 e desencarnou em 25 de abril de 2003 com 89 anos. Muito bem, podemos seguir com a aula. E ele foi um pesquisador da transcomunicação. Transcomunicação, chamada TCI. Transcomunicação espiritual. Só dá uma explicada para o pessoal o que é transcomunicação. Então, a transcomunicação é a utilização de equipamentos modernos, de hoje, dos que nós usamos. Rádios, gravadores, né, TVs, em que eles comprovaram que os espíritos podem se comunicar através da TV, através do rádio, através do teu computador. Olha, vai chegar um momento em que você vai estar aqui no teu notebook e quando você menos espera, alguém vai pedir licença, vai aparecer na tua tela aqui e vai conversar contigo, vai te mandar uma mensagem. Parece coisa de ficção científica? Parece. Mas não é. Existem estudos muito aprofundados sobre a transcomunicação espiritual. Eu penso que a comunicação com os espíritos, como a gente já comentou, ela vai evoluindo ao longo do tempo. Lembra quando a gente comentou
que era através de mesa girante, de batidinha, de cestinha presa num lápis, a coisa era mais complexa, e foi evoluindo, psicografia, né, psicofonia. Eu acho que a coisa vai continuar evoluindo, que nem você comentou. Não tenha dúvida nenhuma. Uhum. Tudo caminha para a evolução, para frente, né? Nada regride, né? Uhum. Então, para a gente fazer um resumão aí, para que todos entendam que o seu espírito existe, que as provas estão disponíveis para qualquer um, na Bíblia, dos cientistas que comentamos, na doutrina espírita, e que os espíritos dão prova da sua subsistência, da sua sobrevivência, através das mensagens que mandam através de psicografia, psicofonia, né? Toda a variedade de médiuns que se comunicam, sejam pintores, poetas, escritores, né? Como o Chico Xavier psicografou tantos e tantos livros. Eu ia citar o Chico Xavier, porque apesar de toda a controvérsia que o espiritismo gera, parece que o único que o pessoal respeita é Chico Xavier. Então acho que o grande exemplo da prova da existência dos espíritos são as cartas que ele psicografou a rodo, né, de tanto que ele fez. Tantas e tantas pessoas que no desespero, mães, né, desesperadas porque seus filhos partiram, foram lá no Chico e voltaram com consolo, voltaram com uma esperança. Exato. Porque o que nos move é a esperança, né? A fé e a esperança. Então, imaginemos uma mãe que perdeu o seu filho e não entende nada do espiritismo, de espírito, da sobrevivência do espírito. De repente, essa mãe vai lá no Chico Xavier e vem com uma carta do filho na mão, em que ela se convence de que foi ele que ditou. Sim, por detalhes de intimidades, de própria caligrafia, né? Caligrafia, assinatura, comentários que somente os pais e aquele filho sabiam. Não tinha como o Chico saber daquilo, exatamente. Verdade? Então a gente às vezes se empolga, né, em falar dos espíritos. E assim, né, não foi uma carta que fez isso, centenas de milhares de cartas que ele escreveu, não sei o certo número, mas cara, passou de milhares de cartas escritas com as mesmas características, né, não seriam tantas pessoas equivocadas a respeito dessas cartas, né? Sem dúvida nenhuma. O que tínhamos para falar sobre isso? Acho que falamos, né? Exato. E vamos então fazer a nossa prece final. Vamos lá. Eu convido a todos aqueles que, ao nos ouvirem, fazendo o encerramento dessa nossa aula, que se concentre, que eleve o seu pensamento ao Pai Criador e que possamos agradecer a Ele, nosso Pai amado, o grande arquiteto do universo, para dizer a Ele o nosso muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de podermos transmitir esses conhecimentos para que as pessoas ansiosas pelo saber possam desfrutar de um pouco mais do conhecimento da vida espiritual. E agradecemos, meu Pai amado, por todos os benefícios que tem nos concedido, todos os bens que nos emprestaste, nossos filhos, nossa família. Nosso muito obrigado. Obrigado a Ti, Jesus, Mestre e amigo incomparável, esta luz a quem devemos seguir. A Ti, Mestre Jesus, que disseste que ninguém chega ao Pai senão através de Ti. Nós Te seguimos, queremos cumprir com Teu Evangelho, com Teus ensinamentos. Obrigado, Jesus. E em Teu nome, Mestre amigo, e em nome dos Espíritos que nos acompanham, dos nossos anjos de guarda, nós encerramos a nossa aula de hoje, rogando a Ti, querido Jesus, que a Tua paz e o Teu amor permaneça entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, vamos finalizar. A nossa próxima aula, qual é o tema? Vamos lá. Origem e natureza dos espíritos? Origem e natureza dos espíritos.
Agora, as próximas aulas, então, vai se falar muito de espíritos, de alma, né? Uhum. Vai ser bem interessante. Eu penso que as próximas aulas são mais interessantes, atiçam mais a curiosidade das pessoas. Hoje, por exemplo, a gente já estamos com mais de 1 hora, né? Hoje o assunto já se estendeu mais. Né? Para se estender um pouco mais. Porque não se consegue falar tudo que a gente quer em 40, 50 minutos, né? Exato. Por isso que a gente sempre pede para as pessoas, vão em busca dos livros, né, da bibliografia, Uhum. do livro dos espíritos, do livro dos médiuns. Vamos ler, vamos entender um pouco mais. E alguma bobagem que a gente falou aqui, de repente vocês vão descobrir que lá no livro tal não era bem assim. Uhum. E nos corrijam, por favor, né? Por favor, entre em contato aí com a gente caso a gente cometeu alguma gafe aqui, pelo amor de É Deus. verdade. Então tá, mais alguma coisa? Não, só o meu boa noite e todos fiquem com Deus. Então tá, boa noite a todos e até a próxima aula.